noite. Tudo ok com o áudio? Com o vídeo? Parece que sim, né? Ops. Cadê todo mundo? Aê! Boa noite, Tessutrion, Catrucauan. Sejam bem-vindos. A galera sempre atrasa um pouquinho, né? Tá muito frio aqui em São Paulo, não sei quem é de São Paulo. Uma garoa, um frio, uma preguiça. E aí, grindaram esse final de semana? Como é que foi? Ou não fizeram nada por causa dos... Foi comemoração do Dia dos Pais, né? Inclusive foi meu aniversário na quinta-feira e já embalou com o Dia dos Pais para comemorar, então foi uma semana meio conturbada, eu joguei pouco também. Inclusive, tá numa época boa para jogar, né? Não sei se vocês viram, mas tem vários torneios que tá com metade do valor de buy-in, Sunday Million, Sunday Storm, vocês chegaram a ver isso? Vocês grindaram? Acredito, tenho quase certeza que nesse próximo final de semana vai ser o mesmo esquema. Então, uma chance boa, né? Para forrar investindo um pouco menos. Boa noite, Orsato, seja bem-vindo. A gente está falando sobre alguns buy-ins do PS que estão pela metade do preço. O Fred falou que jogou pouco porque o Bankroll tá caindo. Eu vou ver pra você já, Fred. Vou abrir meu PokerStars aqui pra ver. Se eu não me engano, foi no domingo passado e nesse próximo domingo, mas eu vou confirmar aqui pra ver quais torneios são. Se eu não me engano, é o Sunday Storm, o Sunday Million, são os torneios especiais do domingo. Inclusive também, galera, quem tem Twitter aí, tá rolando uma promoção do PokerStars, eu vi agora há pouco. Concorrer a 5 tickets para jogar os satélites do BSOP Foz do Iguaçu. E a promoção vai sair na quinta-feira, às 5 horas da tarde. É só dar retweet e mandar o nick. É uma boa também, né? Bom, deixa eu ver aqui quais são os eventos. São os dois, na verdade mesmo. É o Sunday Million e o Sunday Storm. Então, nesse próximo domingo, né, que é dia 20, o Sunday Storm, que normalmente é $11, vai estar 5,50, 250k garantidos, e o Sunday Million, né, que é $1 milhão garantido, vai estar também pela metade do preço, 107,50. Eu vi que tem também satélite de Spin and Go, dando vaga para o Sunday Million também, 2,75 buy-in, então tem bastante chance aí, galera. Quem mesmo que não vá jogar o Sunday Million, né, na minha opinião, se satelital, acho que é uma boa jogar, mas se conseguir a vaga, né, se você não quiser jogar, você dá o register, né, desregistra do torneio, e você fica com um valor de dinheiro como tournament money, né, pra você jogar torneio. Eu acho bem bom, assim, sabe, jogar. E o Sunday Storm, na minha opinião, todos vocês deveriam jogar. Quem tá sem bankroll aí, tenta jogar satélite. Com certeza tem satélite até free roll pro Sunday Storm. Como tá metade do buy-in, meu, o satélite vai estar bem barato. Tem no domingo mesmo, tem aqueles que são os deadline, né? Que tem bastante vaga garantida aqui, ó. 100 vagas garantidas no domingo, 2 da tarde, 55 centavos. E 1h15 da tarde, 100 vagas garantidas também, 55 centavos. Então é uma boa, meu. Daí, sei lá, 30k pro primeiro, né? Já pensou?
Ninguém fica triste com 30 mil dólares na conta, né? Boa noite, Edu, Nilxande, Baiwad, Malu, boa noite, seja bem-vinda, Rondim, boa noite, a mesma galera aí que tá sempre comigo, obrigada por vocês investirem um pouquinho aí da terça-feira de vocês para conversarem aqui comigo, tá sendo muito importante, eu tô aprendendo muito com vocês não têm noção do quanto eu sou grata por vocês assistirem aqui as aulas da Intel e me ajudarem nesse novo caminho aí que eu tô seguindo. Obrigada mesmo, viu, galera? Hoje eu separei algumas coisas que eu acho importantes em relação aos torneios turbos, que tem muita gente que joga torneio turbo como se estivesse jogando torneios regulares, né? Como se estivesse jogando uns The Big da vida, torneio Deep Stack. E as estratégias de torneio são diferenciadas, né? Nós jogamos de acordo com a estrutura do torneio. Se o torneio é mais rápido, a gente tem um range diferenciado, certo? Como a gente só tem uma hora para conversar sobre o assunto escolhido, né? Eu fiz uma pincelada para vocês já conseguirem, de alguma forma, verem resultados, sabe? Com as coisas que nós vamos conversar hoje, para quem nunca viu nada sobre isso. O que acontece é o seguinte, aqui nas nossas aulas, né, no nosso bate-papo, tem galera que já joga, tem galera que já tem experiência, tem galera que é grinder, que só joga muito, tem galera que joga pouco, e tem gente que está aprendendo. Então é difícil para eu nivelar, né, a aula. Então, baseando nisso, eu faço estratégias básicas e a gente vai aprendendo junto. Pode ser que algumas coisas sejam repetidas e sejam meio maçantes para quem já aprendeu. Só que eu prefiro começar do bem básico para a gente ir aprofundando aos poucos, do que a gente já começar com conteúdo avançado, um pouco mais avançado, e muita gente fica perdida, né? Então eu peço desculpas se algumas coisas que eu disser, algumas pessoas já tiverem visto ou já souberem, mas é necessário, né? Bom, como eu falei, hoje eu separei algumas estratégias básicas para vocês já conseguirem perceberem mudanças, mas a minha intenção é mais, nas próximas aulas, né, separar uma aula para falar de cada momento do torneio. Então, falar só uma hora só de early game, estratégias mais avançadas nisso, depois outra aula de mid game, outra aula de indie game, porque faz muita diferença, tá? Hoje, como eu falei, vai ser estratégias básicas, mesmo para quem tá aprendendo. Beleza, galera? O Tessiturião tá falando que jogou Storm, nossa, é uma maratona jogar o Storm, né? Aquele torneio que você vai longe e fica queimado. Ele tá falando que caiu ali pelos 14k players, tinha 63. É isso aí, não tem jeito, né? O Storm vai embaixo, garantido alto, tem muita gente mesmo, assim como todos os torneios do Micro Millions, né? Essa série de torneios mais baratos. Mas o retorno de investimento é muito grande, né? Como eu falei, ó, esse domingo vai ser 5,50 o buy-in, né? O valor de inscrição. E o primeiro vai ganhar por volta de 30 mil dólares. Então tem que cortar prego mesmo, né? Como a gente fala. Não tem como ser fácil, né? Faz parte. É o que vale a experiência, né? Boa noite, galera que tá chegando agora. Nurisvaldo, Irlando Alves, sejam bem-vindos. São 7h10, acho que já dá pra gente começar, né? Quem chegar depois, a gente tenta voltar aí um pouco, pra não prejudicar também quem chega no horário, né, galera? Então vamos lá. Desculpa. Como eu falei para vocês, existem alguns softwares que calculam a equidade, né? Que é a força da nossa mão em relação ao leque de mãos que nós damos para o oponente. Então hoje eu vou tentar exemplificar como que funciona isso, tá? Usando o Poker Tracker, que é o software que eu uso. Mas a mecânica é basicamente a mesma. Se vocês utilizarem aqueles softwares que tem online, que eu mostrei para vocês na aula de range, beleza, galera? Então vamos lá. Eu vou tentar mudar aqui a janela. Pode ser que dê algum bug, mas eu vou tentar fazer o meu melhor, tá? Bom, vamos lá então. Hoje a gente vai falar sobre torneios turbos, né? Então no early game, como a gente tem que jogar? Lembra que eu comentei com vocês que o torneio turbo, o que acontece? Os blinds passam muito rápidos, né? Em média ali, online, que é o nosso foco aqui hoje, a cada 3 minutos o blind aumenta geralmente, né? 5 minutos, 3 minutos é o hyper e turbo é 3 minutos, 5 minutos, normalmente.
Então, o que que acontece? Muita gente erra no seguinte, a maioria da galera recreativa que tá começando a aprender, né, que tá aprendendo poker agora, tende a jogar muitas mãos no começo do torneio. E como o blind passa muito rápido, porque ele aumenta muito rápido, a gente acaba perdendo muita ficha. Então chega ali no blind 100, 200, 150, 300, já tá todo mundo short. Então qual que é a estratégia que eu acho bacana, assim, pra vocês... uma estratégia bacana para vocês utilizarem, assim, que no meu ponto de vista é eficaz. Selecionar melhor as mãos que nós vamos jogar no começo do torneio para preservar as fichas, para quando chegar nesses blinds aí, que em torneio normal nem é um blind muito alto, mas em torneio turbo já tá fazendo diferença, né? Você acabou de entrar ali no torneio com 5.000 fichas, no blind 100, 200, tem ali cerca de 25 blinds, então você tem que tomar um pouco mais de cuidado, você não tá muito deep. Então, o que acontece? Como a maioria dos jogadores vão perder muita ficha no começo do torneio, chega nesses níveis de blinds, vai ter, sei lá, 2 caras grandes na mesa e o resto vai estar tudo short. Então, a ideia é que nós economizemos fichas no começo para chegar nesse momento do torneio, que nem é muito avançado, mas que a gente já consegue ter edge, que a gente consegue ter vantagem sobre os shorts, certo? Como eu coloquei ali, não é terrível entrar em late registration, que eu cheguei a comentar isso com vocês. Como eu disse, chega nesse nível aí mais ou menos de blind, como a galera joga muita mão no começo e consequentemente perde bastante ficha, tem muita gente short, e a gente entrando ali com cerca de 25 blinds, é um stack confortável ainda, às vezes a gente ainda tem mais fichas do que a média de fichas dos jogadores da mesa. E mesmo que ali você tenha 15 blinds mais ou menos, se você consegue dar 2 shoves, né, 2 rei steals, enfim, roubar 2 vezes a mesa, né, os blinds, os antes, você acaba se equivalendo em fichas com os outros jogadores, então não faz muita diferença, tá? Já em torneio, principalmente Bounty Builder, eu aconselho o contrário, entrar o mais cedo possível, justamente porque nos torneios KOs, claro que a gente quer ganhar dinheiro entrando nas faixas de premiação, mas o mais importante é a gente ganhar dinheiro com os bounties, ou seja, derrubando os jogadores. Então, nos torneios turbos que tenham bounties, né? Tem alguns torneios, tem uns 55 centavos, que é Progressive KO Turbo. Tem à noite, tem um 4,40 Progressive KO Turbo, 11 KO Deep Stack também. Todos esses torneios que tem KO, eu aconselho entrar o mais cedo possível, justamente para tentar fazer mais fichas e derrubar os jogadores e ganhar KO, tá bom? Se não tiver KO, como os HOTS, por exemplo, não faz diferença se você entrar um pouco mais avançado quando o blind estiver um pouco mais alto, tá? Desde que você tenha ali cerca de 15 blinds, pelo menos, né, no blind que você vai entrar, dá para se virar bem, porque os blinds já vão estar altos, os antes vão estar altos e a gente, fazendo alguns movimentos, já consegue captar ficha suficiente para voltar à estratégia, ok? Tá aí, beleza, galera? No mid-game, que no meu ponto de vista talvez seja um dos momentos mais importantes, né? Que é a hora que a galera começa a cair, que tá todo mundo ali capengando mesmo, né? Uma jogada que talvez seja uma das mais eficazes no torneio turbo é o Rei Steel. Eu vou falar um pouquinho mais no próximo slide, para quem não sabe o que é o Rei Steel, a gente vai conversar um pouco mais, tá? Então, é uma jogada que a gente vai aplicar bastante, principalmente por causa da média de stacks, né? Boa parte da galera vai estar ali com cerca de 20 blinds, mais ou menos, 15, 25 blinds, que é o stack perfeito para a gente aplicar esse tipo de jogada, né? O importante é que você não deixe passar spot, né? Que você não perca situações das quais sejam bom você aplicar o Rei Steel. Muita gente tem medo de cair, principalmente, mas eu quero chegar na mesa final, eu quero chegar no ITM. É importante o seguinte, galera, em torneio só ganha um. Quem tem medo de cair, não crava torneio. É bacana chegar ITM? É bacana chegar ITM, mas é mais bacana cravar o torneio, né? Então, a mentalidade de um jogador de torneio eu quero cravar. E a gente tem que jogar e fazer
fazer cada jogada e tomar cada decisão nos baseando nisso, certo? Não chegar no dinheiro só, a gente quer mais que isso. É claro que se tiver próximo da bolha, tá faltando ali, sei lá, 5 jogadores para entrar no dinheiro e você não tem muita certeza se aquela mão sua é uma mão boa para você aplicar o rei-estilo, nessa situação tudo bem. Agora, se você tá ali também, tá perto do ITM, mas você tem uma mão na qual você tem certeza que é bom dar o win, você tem que dar o win, certo? É importante isso, que se você tiver medo de cair do torneio, de fazer alguma jogada, de arriscar e perder, vai jogar cash. Desculpa, mas é verdade, sabe? Como o Texturion falou ali, tem 63 mil pessoas no Sunday Storm, tem que ter coragem, tem que se arriscar. Não tem como cravar torneio sem se arriscar. Em algum momento, você pode se arriscar menos em algumas situações, você pode jogar menos a variância, né? Ou seja, você pode escolher uns spots nos quais você tem mais certeza do que você deve fazer. Até aí tudo bem. Agora, em algum momento, você vai ter que se arriscar, não tem jeito, tá bom? Então, não tenham medo de cair, é como eu falei. A gente estuda aqui, aprende, mas a gente só aprende de fato se colocando na situação e colocando em prática, né? Então, é com os erros também que nós aprendemos. Então, não tem problema, cair, abre outro, registra em outro, todo dia tem torneio no PS, e na maioria das vezes a gente vai cair, né? Não tem jeito, né? Como eu disse, de 63 mil só um ganha, né, gente? Então, a maioria vai ficar ali chorando, né? O Orsato tá falando, chegar ITM é só para não ficar no prejuízo, mas o lucro é baixo. É isso aí. É legal chegar ITM, claro. Só que, a gente não joga torneio para chegar ITM, a gente joga torneio para forrar, né? Para ganhar um dinheiro bom ali, ficar entre os 3 primeiros, fazer mesa final, que é onde está o dinheiro, certo? É legal também quando a gente está aí nesses blinds um pouco mais avançados, no qual a maioria ali, a média, né, do torneio, tá por volta de 15 blinds, 18, por aí, em torneio turbo mais ou menos. Quando a gente der raise, quando a gente decidir entrar numa mão, é importante que nós observemos quais são os stacks dos jogadores que estão para falar depois da gente. Isso é muito importante, porque nós temos que basear a nossa jogada, né, não só no nosso stack, mas no stack efetivo. O que é o stack efetivo? Stack efetivo é o valor do menor stack envolvido na mão. Então, por exemplo, se eu tenho 20 blinds, tô no botão. O small blind tem 15 blinds e o big blind tem 10 blinds, eles ainda não falaram, eles vão falar depois de mim. Mas ninguém entrou na mão e eu vou tomar ação. Eu tenho que basear a minha jogada levando em consideração o menor stack, que é o big blind, que ele tem 10 blinds. Então eu tenho que pensar como eu vou jogar me baseando nos stacks deles e não apenas no meu, que tenho 20, 25 blinds, certo? Como a maioria dos jogadores nesse momento aí tem muito short em torneio turbo. Então, como eu disse, vai ter ali jogador com 10 blinds, com 15 blinds. Então, quando a gente der raise, né, é importante que nós mensuremos isso. Nós vamos normalmente pagar pelo menos um deles. O menor stack, quem que é? Sempre pensa nisso. Qual que é o menor stack que tem para falar depois de mim? Qual é o perfil desse cara? Se esse cara der all-in, eu vou pagar? Então é importante que a gente perceba isso, tá? Porque muitas vezes a gente vai usar isso a nosso favor. Porque os outros jogadores que estão para falar depois de nós também, não sendo esse short, tá percebendo que tem um short ali no meio. Ele sabe que a gente tá abrindo para abraçar o short, para pagar o all-in do short, né? Então sempre pensa nisso, tá, galera? Muita gente não pensa, não presta atenção nos stacks que estão para falar depois. Aí o que acontece? Dá um raise lá para roubar blind com uma mão muito ruim, né? Aí um short lá tem 6 blinds da all-in e você tem uma mão muito ruim e acaba foldando, perde ali 3 blinds que vão ser 2 blinds e meio, enfim, o valor do seu raise, né? Mais os antes que você poderia puxar por falta de atenção. E o que acontece? A gente perde muita ficha, né? Dando raise e foldando, tá? Então é importante que vocês prestem atenção nisso, hein? Tá bom, galera? Falando um pouco aí sobre o que é rei-estilo, eu não sei se todos sabem, né? Acho bom a gente
dar uma clareada aí. Como eu disse, a gente tem que levar em consideração a galera que tá aprendendo a jogar agora, tá bom? Se eu esquecer de falar alguma coisa, quiserem complementar aí no chat, tá? Fiquem à vontade, galera. Então, o Rei-Steel, né, levando assim ao pé da letra, é como se fosse roubar o ladrão, digamos assim, né? A gente tem que prestar atenção em quem tá falando antes da gente, né? Os caras que estão na direita. Se tem aquele cara que tá ali abrindo toda hora, você tá percebendo que ele tá abrindo para roubar blind, às vezes ele abre e toma um tribet, aí ele desiste, então você vê que ele tá muito ativo, ou seja, esse cara é um cara perfeito pra gente aplicar o Rei-Steel, porque a gente tá vendo que ele tá aplicando o Steel, né, que Steel é roubar, e Rei-Steel é, digamos assim, é o reroubar. Então eu vou roubar aquele cara que tá tentando roubar os blinds. Basicamente é isso. A ideia é essa, tá, galera? É isso aí, Tessuturião. Ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão. Então a ideia é bem essa daí, tá? Então a gente aplica o Rei-Steel quando a gente percebe, né, que o jogador da direita tá roubando muito blind. O Rei-Steel é só dando all-in, Renata? Não. Um tribet light, né, que a gente chama de... O que é o tribet light? É quando a gente aplica uma tribet com uma mão não muito forte, ou seja, se o cara der all-in, a gente vai foldar, quando a gente tem uma mão que não é forte, mas que a gente tribeta porque a gente tá percebendo que o cara tá roubando, né? Então isso é um Rei-Steel também, não deixa de ser, tá bom? Como eu disse, o Rei-Steel pode ser aplicado em qualquer momento do torneio, só que quando os blinds estão um pouco mais altos, tá a galera ali com 20 blinds, tá chegando perto do ITM, é o momento mais oportuno, porque a galera tá jogando um pouco mais duro, né? Então, sempre tem um espertinho que quer roubar os blinds, percebe ali que a galera tá jogando mais duro e começa a roubar. Então, a gente reage a esse tipo de ação aplicando o Rei-Steel, tá, galera? Denis tá falando, e quando você está disposto a abraçar o small e o big vem por cima? Boa noite, não tá atrasado não esquenta, a gente começou há pouco tempo. Boa noite, Cindy, sejam bem-vindos. A gente tá falando aqui sobre um pouco sobre o Rei-Steel, tá? Que é uma jogada muito utilizada, principalmente em torneio turbo, tá bom, galera? Então, Denis, você tá comentando de acordo com a situação que eu falei, de a gente abrindo o botão com cerca de 25 blinds, o small ter 15 blinds e o big 10 blinds? Se for essa situação de eu tô abrindo para dar call em um dos dois e para pagar o small, no caso, né, como você disse, o big blind vem por cima, eu vou reavaliar a minha mão, né? Porque se eu tô disposta a abraçar o small blind, que é o maior stack, vai depender da percepção que eu tenho do big blind, tá? Se ele for muito loose e minha mão for razoavelmente boa, como eu disse, eu vou mostrar um pouquinho para vocês aqui, eu vou tentar fazer isso agora, tá? Depende muito de como eu vejo os caras, tá? Se eles forem muito soltos, dependendo da mão, se eu tô abrindo para abraçar o small blind, que é o stack maior, porque minha mão tem uma equidade, né? Tem uma força que eu acredito que seja boa contra ele, então provavelmente eu vou abraçar o big blind também. Vou tentar fazer aqui, vamos ver, galera, se vai dar. Aí, foi. Tá vendo aí, Denis? Acho que vai aparecer daqui a pouco. A gente vai fazer isso aqui de acordo com... De acordo com a sua percepção, beleza, Denis? Então, vamos lá. Com qual mão... Fala aí uma mão pra gente fazer um exemplo, tá? Que você abriria no botão com cerca de 25 blinds, que você abraçaria o small blind com 15 blinds.
Fala em uma mão, por exemplo. Eu vou fazer de acordo com a sua percepção, tá? E a gente analisa junto, beleza, galera? Denis? Bom. Ó, com quais mãos, qual é o range que você acredita que um cara com 15 blinds daria ali um rei steel contra você? Manda lá. Quais mãos? Galera, vocês podem ajudar isso. Então, vamos pensar. Ó, a gente tá lá no small blind e nós temos 15 blinds, certo? Nós estamos no small blind. Aí ninguém entra na mão, chega no botão, o Denis dá raise, ele tem 25 blinds. Com quais mãos a gente daria all-in, galera? Vão falando aí, eu vou colocando aqui pra gente pensar. Então, vamos lá. 5, 5 mais, o Denis falou. O que mais? Valete, rei, dama, suta, disso daqui, certo, galera? As ideias off, as ideias suited. Nossa, galera, as 9 suited, vocês não mandam não? As 8 suited. Bom, vou fazer de acordo com vocês, ó. A Malu tá falando 7, 7 mais. O Denis falou 5, 5 mais. Nossa, vocês vão assustar com os ranges que eu coloquei ali depois, galera. Pelo que eu tô vendo, vocês dão um pouco restio, né? Eu concordo com o Denis. Eu acredito, galera, que esse range aí que vocês colocaram de Ás e Valete, par de 10 mais, é um range muito tight. O Denis talvez vai abrir muitas mãos, vai fazer mini raise ali. Tudo bem que a galera tá pensando o seguinte, pô, o Big Blind tem 10 blinds, né? É importante que a gente pense quem é esse Big Blind. Se ele for um cara muito duro, é bacana o Denis abrir com um range maior, com um leque maior de mãos. Por quê? Porque a gente no small blind sabe que o Big tem 10 blinds e sabe que o Denis está prestando atenção nisso, né? Então a gente vai acabar foldando muita mão. Então por isso que eu acho que o range tem que ser um pouco mais aberto, tá, galera? Mas eu acredito que 5-5 mais é uma boa, sim. Eu vou colocar aqui, eu acho que a Ace 9 suited é legal, a Ace 10 off, Rei Dama off, até Rei 10 suited, ó. Então esse range aqui que eu coloquei é um range meio tight, não é muito loose, tá? É um range justo, eu acho. O Denis, alguma mão mais, Denis, você acredita aí que o small blind chovaria? Ou alguém, galera aí? Isso daqui, na verdade, como eu falei, como deu pra perceber, né, galera? Cada um tem um range diferente. Então, nós estamos fazendo isso daqui mais ou menos só para vocês verem como funciona para quem ainda não tem esse contato, tá bom? Então, bora lá. Esse aqui é o range que a gente acredita que o small blind chovaria com 15 blinds. Agora, vamos lá. O big blind, galera. Qual o range que o big blind chovaria por cima? O Denis abrindo no botão, o small blind chovando. Qual o range que o Big Blind iria por cima? Bom, o que eu acho, né, do range do Big Blind? Eu acredito que, na verdade, é um pouco mais fechado. Ele vai chovar menos mãos, porque... As eyes mais... Boa. Eu acho sim, eu acho que o range dele é bem apertadinho, não acho que ele vai chovar muita coisa não, porque ele já tá indo pro chão contra um, né? E pode ser que vá contra dois, então ele tem que ter uma confiança muito grande na mão dele, certo, galera?
Eu não acho que ele vá com qualquer coisa aí, não. Eu acho que vamos lá. Vamos falando aí, galera. O que mais? Essas com certeza, né? E as outras? O que mais vocês acham que vão? Mas e dama, vocês acham que ele vai? As dama suited, pelo menos? E aí? O Edu tá falando rei, dama suited, rei, vala suited. O que vocês acham, galera? Então, vamos fazer esse daqui, tá? Um range bem durinho, certo? E o... E a mão que o Dennis tinha falado que ele ia abrir era rei 10 off, certo? Olha aí, galera, a equidade bruta, né? Levando em consideração apenas a força da nossa mão, tá legal? Isso aqui é só a equidade. Do range, né? Do small blind, do big blind contra o nosso range. Ah, com certeza, Denis, né? É o que eu falei, isso daqui eu fiz só pra gente analisar a força, né? A equidade do range deles contra a nossa mão, só pra galera ver mesmo como funciona, né? O cálculo de equidade. Para estudo, tá, galera? Isso daqui. Mas a gente não tá levando em consideração uma série de fatores. Quem é esse big blind? Quem é esse small blind? Qual a imagem que eles têm nossa, né? Isso é muito importante. Beleza? Mais pra frente a gente faz mais. Eu acho que é importante a gente... Acho que foi até o Bir Sommelier que falou pra gente levar em consideração para ver como monta o range, porque tem gente que ainda não estudou isso, né? Então eu vou tentar fazer nas próximas aulas sempre uma análise assim pra gente pensar melhor, tá? Certo? Vamos voltar pra nossa aula que já foi metade do tempo aí. Deixa eu só achar aqui. Aqui. Boa noite, sommelier. Eu vou fazer uma piada, não sei se todo mundo entende, mas eu vou falar. Não vai morrer tão cedo, Bir Sommelier. Porque eu acabei de falar em você e você apareceu, não sei se você chegou a ouvir. Que a gente abriu aqui, o Denis lançou uma dúvida sobre um spot, aí eu abri aqui rapidinho para a gente calcular a equidade, levando em consideração a mão que ele falou e o spot que ele falou, que foi sugestão sua, inclusive. Certo? Então vamos voltar lá, galera. Então, ratio é isso, certo? Bora lá. No endgame, o que vai acontecer? É a mesma história de todo final de torneio, né? Ninguém quer cair. Então a galera vai jogar mais duro que o normal. Vai ficar ali com 5 blinds e remando, sabe? Então o que é a hora? É hora da gente explorar, principalmente aqueles jogadores que a gente tá percebendo que deixa ali comer o time bank pra foldar, que tá esperando uma mão, que tá foldando. Então a gente tem que explorar eles, tá? Aqui é uma mudança no nosso range. Algumas mãos nas quais a gente daria chove direto em alguns spots, por exemplo, vamos levar em consideração esse spot aí que a gente falou do Dennis. Eu tenho cerca de 20 blinds, o small blind tem 15 blinds e o big blind tem 10 blinds, certo? Em algumas situações, é bacana a gente dar o indireto com algumas mãos, como por exemplo, deixa eu ver uma mão.
Talvez pare de 5, por exemplo. Se ninguém entrou na mão, eu posso dar um indireto, não é uma jogada ruim. Porque eu vou fazer algumas mãos que estão flipando comigo, por exemplo, um 8 e 7 de repente, foldarem, certo? E algumas das mãos que, se eu desse raise, me daria all-in, eu teria que foldar, como por exemplo, sei lá, dama vara, que pode foldar, certo? Não é ruim, é uma jogada bacana. Só que nesse finalzinho de torneio, os caras tendem a ter mais medo ainda de cair. Então, algumas dessas mãos que seria bom dar o rei steel, que é aquilo que eu falei para vocês no slide anterior. Não tenham medo de cair, apliquem o rei steel. Algumas mãos que seriam boas de o jogador aplicar o rei steel, ele acaba desistindo, ele acaba foldando por não ter confiança, por achar que vai cair, por ter medo, enfim. Então, algumas dessas mãos eu posso dar raise mesmo, se o jogador for um jogador que eu tô percebendo que tá com medo de cair, que tá jogando mais duro, que depois que tá ali perto da mesa final ele começou a dar popó, que ele não quer cair. Então, se eu tô percebendo que o cara tá só indo com mão muito boa, eu consigo, às vezes, escapar de cooler, né? Ou seja, de mãos que não tem jeito, que eu vou ter que ir pro chão de qualquer jeito. Então, em algumas situações, esse tipo de mão que eu daria ao indireto, como As 7 nesse spot, um par de 5, eu posso dar raise e foldar por acreditar que o jogador só vai fazer isso com uma mão muito boa, certo? Conseguiram compreender essa linha de raciocínio minha, galera? Boa noite, André. Seja bem-vindo. Conseguiram entender, galera, isso daí que eu falei? Sobre algumas mãos que antes a gente lá no mid-game a gente estava dando all-in direto, agora a gente tem a opção de dar raise e fold, porque a gente acredita que o range dos jogadores no endgame é um pouco menor, é um pouco mais fechado, certo? E é claro, né, sempre adaptar, como eu disse, né, de acordo com o jogador que tá à esquerda. Se eu tô vendo que o jogador que tá na minha esquerda ali, ele não tá com medo de cair, é um jogador que é reggae, ou é um cara que joga um pouco mais solto, eu vou continuar jogando da mesma maneira, né, dando all-in com as mãos que eu tava dando antes. Beleza? Isso daqui é muito importante, mas sempre levando em consideração o que eu falo em todas as aulas. Isso é uma percepção minha, alguns exemplos de range não quer dizer que se vocês não jogarem dessa forma é ruim. Isso daqui é pra gente, como eu disse, se basear, ter um norte, saber por onde começar, para não ficar completamente perdido, tá? Isso daqui é uma sugestão, era essa palavra que eu queria. É uma sugestão de range, tá legal? Então, o que significa call em open shove? Então, vamos supor, você tá lá no Big Blind e o cara no TG dá o indireto, é quando o cara não dá raise. Open shove é quando ele dá o indireto, certo? Então, vamos lá. Então, qual é o range que a gente paga um cara que dá o indireto quando ele tem cerca de 10 blinds, 10, 11 blinds, certo? Esse aí é o range que eu acho ok. Então, o cara, quando ele chova, né? Quando ele dá win fora de posição, ou seja, quando ele é o primeiro a falar, um dos primeiros a falar, que é aí o TG mais um, MP1, o range dele de chove, o range dele de ir ao win, open chovar, dar win direto, é menor. Por quê? Porque tem a mesa inteira para falar, então ele corre o risco maior, né? Certo? Conforme vai tendo menos gente para falar depois dele, ou seja, quanto mais ele vai tendo posição melhor, o range vai aumentando. Como vocês podem perceber, o range do small blind é bem amplo em relação ao do TG, porque tem apenas o big blind para falar depois, certo? Boa noite, JB Segala, seja bem-vindo. Certo, galera? Então aí o range de UTG, UTG mais um MP1, eu acho que tem que ser bem fechado, porque, como eu disse, né, o range de chove deles é bem maior. Ó, vamos voltar lá e fazer de novo. Deixa eu ver. Ok. Vai dar.
Então, a gente tem sempre que dar call com uma mão que a gente acredita que domine o range do cara, ou seja, a gente acredita que é uma mão melhor do que a mão que ele chovaria, né? Porque a ideia é ganhar, né? A gente tá pagando all-in, a gente tem intenção de ganhar. Então, por isso que a gente tem que pagar aí com mãos melhores, tá? Conforme a gente vai tendo posição, o cara também, o nosso range vai aumentando. Então, de MP2 até o hijack, par de 6 mais, as de 10 mais, as de 9 suited mais, rei dama suited mais. Eu acredito que seja um range bacana, porque eu acredito que ele vai chovar mãos piores que essas. Assim como no botão e no cutoff já aumenta, né? O range e no Big Blind, quando a gente estiver no Big Blind e Small Blind chovar, a gente vai dar call com muita coisa, tá? Porque na maioria das vezes ele vai chovar, não N2, mas ele vai chovar muita coisa, tá? A Jundi tá perguntando, gostei do seu nick, X, Jundi X. Mas, Xixinha, após o flop, o Big Blind tem a pior posição, né? Na verdade é o Small Blind, né? Ele é o primeiro a falar. Se o Small Blind não tá na mão, a pior posição depois do Blind é o Big Blind. Só que aqui, Jundi, a gente tá falando de all-in pré-flop, tá? Não vai ter jogada após o flop. Então, esse range aqui é pra gente ver as 5 cartas. É para apostar todas as fichas lá e ver as 5 cartas. É a força de uma mão contra o leque de mãos que o outro jogador pode chovar. Aqui nós não estamos falando de pós-flop, a gente está avaliando apenas all-in pré-flop, tá? Porque que acontece? Principalmente em torneio turbo, tá? Em geral, em torneios, tirando os torneios de Pistec, né? Na fase final aí do torneio, no meio do final pro final, praticamente não tem pós-flop, tá, galera? Porque a média do torneio tá ali entre 20 blinds e em torneio, com esse stack a gente não tem muita ferramenta para desenvolver a ação pós-flop, jogar flop, turn e river, tá? A gente não vai ter ficha suficiente para chegar até lá. Então as decisões são tomadas ou pré-flop ou no flop, a maioria delas, tá? Óbvio que não são todas, tá, galera? Porque entra outras coisas, outro tipo de jogada, como mini raise, como limp, tá? É muito utilizado o limp, sim. Não crucifiquem quem joga com limp, eu aprendi, principalmente no samba, que tem alguns spots, algumas situações que é bacana limpar, tá? Como eu disse hoje, nosso treinamento, como a gente tem só uma hora, tá? É um pouco mais, é uma pincelada só para quem nunca teve aula de turbo, para entender um pouco mais sobre range. Mas nós vamos ter uma aula mais específica de cada momento do torneio. Uma hora só de começo de torneio, uma hora só de meio, uma hora só de fim, tá? Porque não dá para falar tudo especificamente esmiuçado em uma hora, né? Não, Denis, esse range aqui é pra gente pagar o cara que tá chovando 10 blinds do TG, tá? Ó, é call em open shove. Então, ó, o TG e MP1. De acordo com o range que eu acredito que ele vai chovar, as mãos que eu acho que eu devo pagar um range do cara que tá chovando aí de UTG e MP1 é 8-8 mais. A gente tá perguntando. A dúvida é quando um MP da mini raise e o cutoff chova, por exemplo. Então, é um spot específico, tá, Jundi? A gente teria que analisar quem é o cara, qual é o perfil do cara que tá dando raise, quantas fichas ele tem, qual é o perfil do cara que tá dando all-in, no caso o cutoff, quantas fichas ele tem. Mas o que eu posso te adiantar, assim, é que as mãos que a gente vai all-in por cima é um range muito pequeno, tá? Mãos muito fortes. Beleza? Mas Não, relaxa, Denis. Ficou um pouco confuso mesmo. Mas todo mundo entendeu a ideia, gente? É o seguinte, o cara tá lá dando all-in do TG e ele tem 11 blinds. Com quais mãos eu vou pagar esse all-in dele? Na minha opinião, com 8-8 mais, as e damas e rei. Um cara tá dando all-in do hijack. Com quais mãos eu posso ir all-in por cima? Ou dar call, se eu tiver no Big Blind, por exemplo? Com 6-6 mais, as e 10. A ideia é essa, beleza, galera? Tudo bem até aí? Isso daqui, como eu disse, vocês podem testar isso, tá?
Vocês podem fazer isso que a gente fez aqui hoje com o exemplo do Denis. Então, você vai lá, seleciona as mãos que você acredita que um cara com 10 blinds vai dar o all-in do TG e coloca aí, vai testando, 9-9, qual que é a equidade? Ah, mas eu acho que a Renatinha, Ás e Dama, tudo isso, eu acho que com Ás e 10 dá. Aí você testa lá e vai vendo, tá? Eu acredito que esse seja um range que domina, eu não tô interessada em flipar, eu tô interessada em pagar all-in quando eu tiver, acreditar que eu estiver na frente, tá? Por isso que eu faço um range um pouco mais apertado, tá bom, galera? Então isso daqui é para vocês darem uma olhada depois, como eu disse, não dá pra gente ficar muito tempo falando disso. Hoje é uma pincelada, depois vocês deem uma olhada, tentam aplicar. E nas próximas aulas aí, no mês que vem, eu vou programar pra gente começar a estudar só early game, só mid game, só fim de torneio mais específico, né? Aí a gente tira mais dúvida, beleza? Aí, o que acontece? Outra coisa que é importante a gente analisar, como a gente já viu, é o stack, né? Quanto mais fichas o cara tem, quanto mais blinds ele tiver, o range dele vai ser menor, né? Porque o que acontece? Quando o cara lá tem 3 blinds, ele dá all-in, o big blind vai pagar com qualquer mão, certo? Então, quanto mais fichas ele tem, quanto mais blinds ele tem, o nosso range tem que ser mais apertado ainda, tá? Porque as mãos que ele vai dar all-in direto são menores, são menos mãos, na verdade. O range é menor, né? A força da mão é maior e o range é menor. Então, consequentemente, as mãos que nós vamos pagar o all-in tem que ser mais fortes também, tá? Como vocês podem perceber, a diferença aí de call, né? Quando o cara tem 10 blinds, é diferente quando o cara tem 14 blinds. Tem mão que eu pago o all-in, quando ele dá all-in de 10 blinds, que quando ele der all-in de 14 blinds eu não vou pagar, né? Vou desistir. Como, por exemplo, se ele chovar do TG, eu tiver no big com Ás e Valete, Ás e Dama, eu vou foldar. Certo? Porque eu acredito que ele não vai fazer isso com Ás e 10, por exemplo. Então aí, tá bem apertado, ó, como vocês podem ver, se o cara der all-in do TG, eu vou foldar até Ás e Dama. Isso, é muito difícil, porque tem que ter disciplina. Mas é legal. Ah, Renatinha, mas como você sabe isso? Testando naquele software lá que eu mostrei pra vocês. Vai colocando lá o que vocês acreditam. Vocês vão surpreender com as respostas, tá? Tem mão que a gente acha que não tem força nenhuma que tem contra o range do cara. Isso a gente só aprende estudando. Na hora do torneio você vai conseguir fazer isso? Não. Por isso que é importante que a gente estude, faça review, né? E análise de range, tá, galera? Aí, ó, conforme vai... aqui, tá, de OpenChove. Aqui é o range, galera. O software, esse que eu mostrei aqui agora, Denis, chama Poker Tracker, tá? É o que eu jogo pra jogar. Quando eu tô jogando, é o software de apoio. Ele é como o Roday Manager, tá? Porque ele é um pouco mais fácil de utilizar para estudo, ele é bem leve e tal. É o Poker Tracker. Eu vou mostrar agora para vocês de novo, tá? Que eu coloquei ali, como vocês viram, cerca de 34% do range. O que é isso? Eu vou explicar para vocês, tá? O que é. Parabéns, Tessiturião. Tá falando que ele cravou o In The Button semana passada. Que nice, parabéns aí sim. Que bom, fico feliz por você. Então, mas quem não tem o Poker Tracker, tá? Tem como ter um software desse para análise também, tá? Tem o Equilab, tem o Poker Tools, né, que eu coloquei aqui, se eu não me engano, que são... É a mesma ideia, tá? Dá para baixar ou dá para usar online. E a função é a mesma, tá? Só muda um pouco o layout, mas a ideia é a mesma. Então aqui, galera, é um range que eu coloquei, mais ou menos, tá? É o que eu acho que seja bom, enfim, testando e tal, cheguei a essa conclusão. É o range que nós vamos dar all-in direto, tá legal? Agora nós não vamos pagar, agora nós estamos dando all-in direto. Isso, Poker Tools, o Oracle, isso aí, Bir Sommelier, valeu. Tem também, tem sim. Tem no Hold'em Manager, tem sim. Inclusive, tem gente que prefere o Hold'em Manager para estudar do que o Poker Tracker. Eu já prefiro o Poker Tracker porque ele é um pouco mais fácil, na minha opinião, de mexer, tá?
Então, o que acontece? Esse daqui é o range que eu acredito que seja bom pra gente chovar, tá? Então, tem ali as posições, né? O TG mais 1, que eu esqueci de colocar o 1, parabéns. E o MP1, que é cerca de 34% do range, ou seja, de 100% do range, a gente vai chovar 34. O que é isso? Eu vou mostrar pra vocês aqui, cadê? Então, existem duas maneiras, tá? Na verdade, da gente selecionar o range, tá? Ou a gente mexe nessa barra aqui, que é em relação à porcentagem, ou a gente vai selecionando as mãos de acordo com a nossa vontade e dá para desselecionar também. Se eu não quero, por exemplo, rei 6 off, eu tiro. Se eu acho que não é bom para o meu range, enfim. Tá certo, galera? Funciona desta maneira. Eu coloquei ali para teste mesmo, para vocês estudarem depois, quem tiver interesse, é bem bacana, eu adoro mexer com isso, sabe? Pra gente aprender mais sobre range, sobre como funciona a força da nossa mão, né? A equidade da nossa mão em relação ao leque de mãos do outro jogador e tal. Bom, então a ideia é a mesma, tá? Quanto mais posição a gente tiver, menos jogadores para falar depois, maior vai ser nosso range, né? Porque tem menos riscos, digamos assim. Tem menos chances de nós sermos pagos, então nós vamos chovar mais mãos, tá legal? Outra coisa também, a mesma ideia. Quanto mais blinds nós tivermos, menos nós vamos chovar. Então, como vocês podem perceber, agora com de 9 a 11 blinds, a gente vai chovar menos mãos ainda, cerca de 19% do range, tá? Consequentemente, também, mesmo tendo mais posição, né, menos jogadores para falar depois de nós vamos chovar direto menos blinds também. André tá perguntando se consegue assistir o começo da aula depois. Consegue sim. Ô André, toda quinta-feira eu posto no YouTube e no Facebook, tá? Na minha fanpage, que é Xixinha X, a aula completa. E depois você pode assistir o quanto você quiser, vai estar disponível quinta-feira, tá bom? Bom, então é isso, tá, galera? Como vocês podem perceber, no Small Blind a gente vai chovar quase sempre tudo, tá? Isso daí, vocês podem ficar um pouco assustados, mas é claro que a gente sempre tem que levar em consideração outros fatores, como eu tô falando, né? A gente tá falando aqui hoje sobre ranges, posições e não estamos levando em consideração perfil de jogador, né? Momento do torneio especificamente, stack efetivo, enfim, a gente tá falando do nosso range com os blinds que nós temos, tá legal? Para tomar uma decisão, como a gente já falou várias vezes, uma decisão assertiva, a gente tem que levar em consideração vários fatores, tá? Isso daqui é para quem não tem experiência ainda com torneio turbo, para se familiarizar um pouco mais, tá? Com o range, porque pelo que eu percebi aí, a galera tende a jogar um pouco mais, muito duro, hein, galera? Tem que soltar um pouco mais o braço aí. Aquele exemplo que o André deu lá de Rei Steel é um spot que provavelmente vocês estão deixando de ganhar a ficha, tá? Se atentem nisso. Eu não analisei o jogo de vocês, mas me baseando apenas nesse exemplo, vocês devem estar deixando passar muito spot, muita mão que faria vocês ganharem bastante ficha, vocês estão desistindo, estão foldando pré-flop. Então, tentem colocar um pouco mais em prática esse range aqui, tá? Não precisa chovar tudo que tá escrito aqui, mas chove e começa a chovar aquela mão. Então, por exemplo, eu chovo só 5/5 mais, por exemplo, se eu tô no cutoff. Começa a chover 4/4 também, 3/3, vai abrindo aos poucos para você se acostumar, tá? Mas coloquem mais, se arrisquem mais, essa é a palavra. Bom, aí o range, como vocês podem perceber também, conforme vai aumentando, né? Os nossos blinds, como eu disse, a gente vai chovar menos mãos, tá? Porque a gente só vai tomar call de mãos mais fortes. Quando a gente tem 13 blinds,
As mãos que pagam a nossa all-in são mãos mais fortes do que quando a gente tem 5 blinds, certo? Então a gente tem que chovar a mão mais forte, tá legal? Pra gente pagar um all-in, a mentalidade é a mesma, tá? Quanto mais blinds o cara tiver, mais forte vai ser o nosso range de call, mais forte vai ser a equidade, a força da nossa mão, certo? Então aí, depois se vocês puderem dar uma olhada mais específica, porque tem muita mão aí que você fala, velho, não, Renatinha, como é que eu vou chovar 7, 4 suited do small blind? Em algumas situações você não vai precisar chovar 7, 4 suited do small blind, como a gente comentou, né? Tem aquela jogadora NIT, aquele jogador NIT que folda tudo. Não precisa você se arriscar. Da mini raise, você sabe que ele só vai tribetar você se ele tiver uma mão muito, muito forte. Aí zirrei, olhe lá. Então, para que você vai arriscar todo o seu stack, certo? Da mini raise. Então, como eu disse, aqui é que não é errado. Se você chovar 7-4 suited, na maioria das vezes vai passar. Mas se você tomar call, é uma mão que tem uma equidade boa até. Tem ali cerca de 40%, tá bom demais, saca? Mas a ideia é sempre, quando a gente aplica esses choves direto, é que a gente não quer tomar call, né? Deixa eu ver a pergunta do José, ele tá falando que não tem muito a ver com a aula, mas ele queria... Por acaso vocês excluem as aulas que acabam no começo ou no fim? Pois já acompanham há um tempo e só tem 4 aulas salvas, digamos. Aqui na Twitch, então, José, eu não posso te dizer com certeza porque quem gerencia a Twitch aqui da Intel é o pessoal do PokerStars, tá? Justamente por não saber como funciona, que as minhas aulas eu salvo e coloco nas minhas redes sociais, deixo lá disponível, porque eu não sei como funciona a administração das aulas gravadas aqui na Twitch. Tá bom? Então, se você quiser assistir depois, a do Tempo Livre eu não sei se ele salva em algum lugar. As minhas tem no meu YouTube e no Facebook, tá bom? Bom, então é isso, tá, galera? Esse range aqui, depois deem uma olhada, deem uma estudada lá, calculem, testem. Vocês vão ver que eu não tô ficando muito louca não, tá? Aqui é legal. Por quê? Porque tem algumas mãos, tá? Isso daqui é Blind War, quando a gente estiver no Small Blind, tá? A gente tem o mesmo stack, de 14 a 16 blinds. Porém, com algumas mãos, né, com range, a gente vai ter um range de chove e um range de raise por valor, tá? Quando o jogador for passivo. Mas, Renatinha, por que não tem range de raise por blefe? Porque o cara é passivo, ele vai pagar. Então, lembra que eu falei? A gente tem que blefar quem se deixa blefar. Tem jogador que não é imblefável. Ele paga tudo, então não tem como blefar esse cara, tá? É desse cara aqui que eu tô falando. Quando eu coloquei passiva, a ideia é essa, tá? Aquele cara que paga tudo. Então, como a gente vai jogar contra um cara pagador? A gente vai dar raise com mãos com equidade muito boa. Por quê? Porque ele vai pagar. Porque ele paga tudo. Porém, com algumas mãos que tem uma equidade não muito forte para jogar pós-flop, a gente vai chovar direto. Por quê? Porque ele é pagador em raise. Com a win, lembra que alguém na aula passada falou, Renatinha, qual que é a diferença de dar win ou apostar o tamanho do stack do cara, já que ele tem menos ficha? É justamente essa mentalidade de, pô, ela tá pondo o torneio em risco. Muita gente não percebe essa relação de stack efetivo que a gente comentou aqui hoje. E só o impacto de apostar todas as fichas amedronta o cara. Então, se a gente chovar ali, por exemplo, 8-7 suited, 7-6 suited, é uma mão que a gente não quer call, né? Porque a gente vai tomar call normalmente ali de um As e, sei lá, As e X. Mas a gente tem ali cerca de 40% que é uma mão que joga bem. A gente precisa acertar e tal, mas tem uma equidade razoável até. Mas a ideia de chovar direto nesse spot contra um cara apagador é fazer com que ele fold. Porque ou a gente desiste da mão, né? Se a gente tem uma mão muito ruim, sei lá, por exemplo, valete duque off, e a gente sabe se der raise o cara vai pagar, é uma mão com uma equidade muito ruim para chovar, a gente é melhor dar o walk do que blefar um cara que não folda, tá? Então isso daqui também, como eu disse, é uma sugestão, tá? De range, vocês podem testar. Algumas mãos que vocês acharem que é inadmissível, vocês podem testar lá no Poker Tools para ver como funciona, tá? Equidade, se é isso mesmo que eu tô falando, tá?
Mas é uma sugestão, tá legal? Tomem cuidado com isso para não perder muita ficha do raise contra um cara que não folda, tá bom? Raise por blefe. Então, se o cara paga muito, dá raise com mãos muito fortes. Se o cara paga muito, dá raise com mãos muito fortes, com mão sem equidade nenhuma, folda, e com mão com uma equidade razoável, dá um indireto, sendo que se você tiver por volta desse stack, tá legal? E contra um cara tight, Renatinha, um cara que reage um pouco mais, que sabe jogar um pouco mais, enfim, um cara que não é muito passivo, mas ele não é trouxa, digamos assim, né? Então, o que a gente vai fazer? Contra esse cara, a gente já vai ter um range de blefe, porque esse cara sabe foldar. Então, contra ele, nosso range de blefe vai ser o quê? As porcarias. Mãos que não têm equidade nenhuma. E com mãos que a gente tem alguma equidade, é mais interessante que a gente dê chove direto. Tá legal? Porque na maioria das vezes também ele vai foldar, mas se ele der call, ele vai ter uma mão boa, provavelmente, porque ele é um cara tight, então a gente vai ter uma equidade aí que corre bem, que joga bem contra o range que dá call. E as mãos porcarias no range de blefe, porque na maioria delas ele vai foldar também, e se ele der call, a gente já tem uma ideia do range, como eu disse, é um range forte, e a gente vai saber lidar melhor contra o range dele de acordo com o flop, tá legal? Não sei se eu consegui ser clara, se vocês conseguirem entender essa linha de raciocínio minha, tá? Desculpa se foi muito básica assim a aula, mas eu acredito que nem todo mundo aí tem experiência em torneio turbo. Muita gente joga torneio turbo como joga torneio deep stack, e a gente precisa jogar um pouco diferente. Como eu disse, no torneio turbo a gente tem que se arriscar mais, tá legal, galera? Não tenham medo de cair. Principalmente em torneio turbo, tá? A gente tem que se arriscar, não perca ficha foldando e nem dando raise fold. Dê resteal. Alguém aí falou, eu tô usando um pouco resteal. Explorem o resteal. Se vocês tiverem stack tribet light, vamos fazer aula de tribet também, tá? Tribet light e tribet por valor. E hoje foi mais uma pincelada para vocês já conseguirem ter algum resultado, tá? Tentem jogar, tentem colocar alguma coisa aqui em prática. Se vocês não concordarem com o range total, coloque em prática pelo menos boa parte dele, tá bom, galera? Espero que vocês tenham aproveitado. Obrigada pela presença de todo mundo. Semana que vem vai ser o mesmo esquema. A gente vai fazer também estratégias básicas de Six Max. Eu acho que tem muita gente que se perde bastante em Six Max também, tá? A ideia vai ser a mesma, vai ser passar conceitos básicos, mas que sejam úteis para vocês já irem aplicando, tá? E depois, mais para frente, a gente faz aulas mais específicas e um pouco mais avançadas, parte a parte do torneio, tá legal? Obrigada pela presença de vocês. Amanhã tem aula com o tempo livre, tá? Ele vai começar uma revisão aí do Sitting Gold de 360 pessoas, então quem curte esse tipo de aula, ele é bacana, é às 7 horas. Semana que vem conto com vocês. Obrigada pela presença de todo mundo. E se vocês tiverem alguma dúvida, alguma sugestão de tema, me mandaram lá, o Brissommelier mandou, inclusive falando sobre o free roll, né, que eu tô pensando em fazer um home game pra gente jogar aí, pelo menos, não sei ainda qual vai ser, se vai ser uma vez por semana, uma vez por mês, tô pensando. Então, se vocês tiverem alguma sugestão, podem me mandar, tá? Todas as redes sociais é x. Eu ainda não fiz o home game porque como foi meu aniversário, Dia dos Pais, a gente acabei enrolando um pouco, não fiz. Mas assim que possível eu vou fazer, tá bom? Obrigada pela presença de todo mundo e tô à disposição de vocês. Beleza? Valeu, galera. Beijo. Tchau, tchau.